que iniciou quando quiserem, tá? Oi, gente. O episódio de hoje é com uma artista que eu admiro muito, escritora, artista, multiartista, né? E mãe da Hara, que é a Mana Bernardes. Daqui a pouco ela vai se apresentar de uma maneira mais completa para vocês. Essa temporada só está acontecendo porque tem apoio da dona Chica Sling, que é a slingeria dos slings e carregadores e mochilinhas Chica Chila que eu usei durante todo o período que a Paz era pequena e que para mim foi o objeto mais empoderador da maternidade. Então é uma honra estar aqui com a Mana e com o apoio da dona Chica Sling. Se apresenta, Mana. Talvez a primeira apresentação seja dizer que eu estou viva, respirar, aprender a respirar. Meu nome é Mana, eu tenho 42 anos, sou artista transdisciplinar. A escrita é central para mim e a caligrafia como partitura da emoção. Em volta dessa possibilidade poética de ampliar o significado da própria vida, eu vou me fazendo como designer, como desenvolvedora, né, de metodologias sociais. Atuo, enfim, como artista, né? Eu gosto muito de desenhar sistemas também, não só desenhar objetos. Então, entender o objeto, o produto, como uma possibilidade de redesenhar um sistema, como esse produto vai ser fabricado, manufaturado, colocado no mundo. Então, eu também me sustento nessa operação. Agora, eu estou fazendo um projeto grande para o Rio Grande do Sul, quero contar aqui também. É isso. E, Mana, a Mana tem um livro, que é o Ritos do Nascer ao Parir. Faz parte de uma trilogia. E eu amo muito esse livro. Eu comprei ele para dar de presente para minha irmã. Eu falo muito dele. Foi um livro que me tocou muito profundamente. Que é sobre esse processo do maternário. O primeiro é para sua mãe. E eu acho que você escreveu quando você estava tentando engravidar da Hara. E não foi aí que você engravidou depois, né? Depois que eu lancei o livro, E é um livro que é muito honesto, que me toca muito profundamente, porque eu acho que você fala da sua família, da sua história, da sua mãe, do seu pai, de uma maneira muito honesta, sem filtros. E a minha história é muito diferente da sua, mas eu me via com tanta profundidade ali. E você está escrevendo o segundo? Então, eu comecei a escrever o Ritos 2. O Ritos, para mim, foi um processo fundamental de sustentação da minha fertilização. Então, eu escrevi o Ritos do Nascer ao Parir, né, o primeiro volume, numa profunda frustração. Né? E eu lembro que uma vez eu liguei para minha mãe, assim, na terceira tentativa, né? A Hara foi a sexta tentativa, né? Então, eu liguei para minha mãe numa terceira tentativa e falei, eu estou absolutamente frustrada, assim, eu não aguento mais, sabe? Tomar hormônio sintético, e aí sentir o peito crescendo, vai dar certo, e aí depois ver aquilo saindo, né? Assim, perdendo, não conseguindo engravidar. E a minha mãe falou, que bom que você está frustrada. E eu sustentei isso, assim, ela falou, a frustração é o único sentimento que humaniza a gente. E eu fiquei com essa fala dela, assim, desafiadora, né, por um lado, porque estava indo ali pedir o colo, né, o famoso colo de mãe, né, que é um jargão pesadíssimo pra gente como mulher, né, assim, vai buscar o colo de mãe, você pode buscar o colo do pai, da tia, de qualquer pessoa, de uma amiga. Mas eu fui ali buscar aquele jargão mesmo do colo de mãe e recebi essa devolutiva, né? E, de fato, as devolutivas da minha mãe são absolutamente inesperadas, assim, improváveis. E me ergueram como pessoa, né? Assim, primeiro, para não morrer, quando eu fui diagnosticada com doença de Crohn, com 12 anos de idade. Eu fiquei dos 12 aos 14 sem poder frequentar a escola, no hospital direto.
E depois, nesse período da fertilização, quando ela me deu essa devolutiva que só a frustração é capaz de humanizar verdadeiramente a gente, acho que eu peguei essa energia dessa frustração e eu falei, preciso elaborar esse processo, sabe? Esse processo, ele não é mecânico só. Não é minha trompa que está interrompida, que não está me fazendo engravidar. Tem outras questões muito mais profundas que não são mecânicas, sabe? E aí eu fui atrás de entender que na minha família as mulheres não se falavam. Então, a minha tataravó se prostituiu no período da Primeira Guerra, uma espécie de prostituição, não se sabe muito bem, uma história que vai sendo passada, então ela chega assim meio interpretada de prostituição, mas enfim, ela teve alguma coisa ali e a minha bisavó não perdoou, e ela estava fazendo isso para botar dinheiro em casa diante da guerra dos filhos. A minha bisavó viu essa cena e não perdoou. E ela trouxe esse conflito para a relação dela com a filha dela. Então, a minha bisavó e a minha avó se davam muito mal, brigavam muito alto, a gente escutava as brigas dela. E depois a minha mãe e a minha avó se davam muito mal. Assim, a minha avó era absolutamente opressora em relação à minha mãe. E aí, eu e a minha mãe tivemos que ficar 2 anos no hospital, praticamente, porque fiquei internada e voltei para casa, mas eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, tendo que ser absolutamente cuidada. E a pessoa que cuidou de mim foi a Ruth, né, essa mulher que é minha mãe. E aí eu acho que nesse momento a gente conseguiu estabelecer uma relação com saúde, porque era o que podia sustentar a possibilidade de eu não ficar doente, era a saúde, né? Então a gente estabeleceu uma relação saudável, sabe? E quando eu fui tentar engravidar e não consegui, e lidei com essa frustração toda e assumi essa frustração como uma possibilidade poética de construção de uma narrativa, de uma poesia. Porque também a poesia, ela parece ser uma coisa enfeitiçada e linda. A poesia sobre a vida pesada, sobre a densidade da vida, é uma poesia fundamental também, né? Então, ali, quando eu estava no meio disso, que eu entendi, assim, falei, cara, eu não tô... Assim, essa frustração está fazendo eu ver que as minhas trompas não foram interrompidas mecanicamente. As minhas trompas foram interrompidas porque eu venho de uma família de mulheres que não se dão. E é óbvio que a trompa vai interromper. E aí, quando eu entendi isso, o livro deslanchou, sabe? Eu falei, eu quero falar sobre isso, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso colocar isso para fora. Essas mulheres que estão com as relações totalmente travadas. Isso existe também em muitas famílias, né? Mães e filhas que não se dão, sabe? E aí foi muito bom, assim, entender isso e depois ter uma filha, né? E me preparar para estabelecer um outro tipo de código afetivo. Então, esses 5 anos de fertilização, eu constituí um desejo tão profundo de ser mãe, que eu acho que eu tenho um código com a minha filha totalmente numa quebra de toda essa ancestralidade minha, assim, né? E de onde veio o seu desejo de ser mãe? Uma pergunta, assim, muito, muito aleatória, né? Acho essa pergunta super complexa, assim, né? Porque a gente não... né? Eu não sei, né? Assim, se de fato, né? Esse desejo, ele é amadurecido numa dimensão da minha individualidade ou se ele é um coletivo que pra gente é carregado, né? Seja mãe. Então, eu não sei responder, sabe? Mas se foi esse coletivo Seja Mãe, aí, que eu tenho o nome, né? Da maternidade compulsória, sabe? Assim, se foi o compulsório, ele bateu em mim na minha intimidade também, assim, né? Eu acho que também o desafio muito grande. Eu fui a vários médicos. Cara, uma vez eu fui numa proctologista e a doença de Crohn me deu uns problemas no ânus, né? Assim, e aí eu fui numa proctologista e ela falou pra mim, você não pode ser mãe, você sabe, né? E se você for mãe, provavelmente no parto, o seu ânus vai estourar com a sua vagina. Entre o ânus e a vagina vai estourar no meio do seu processo de parto, assim. Eu olhei, assim, para aquela fala daquela médica proctologista e falei, cara, aí é que eu vou parir em casa mesmo, que vai ser maravilhoso, que vai dar tudo certo. Então, acho que o próprio desafio, assim, da barriga com a cicatriz, da doença de Crohn, da trompa interrompida, foi me dando mais desejo ainda, sabe? Assim, não, assim, eu quero atravessar esse corpo e a saúde que a gravidez... Assim, para mim, a gravidez foi o ápice da saúde, assim. Eu tive uma saúde no meu corpo, assim... Uma saúde enorme na gravidez, assim, sabe? O parto, acho que teve ali
a gente pode falar só sobre o parto depois, mas a gravidez, e eu acho que desde assim, eu sempre quis, né, assim, e eu também não deixei com que essas questões do meu corpo, da minha saúde, me impedissem de nada, assim, né? Então, acho que teve isso também. Mas eu sou muito realizada, assim. Eu acho que eu realizei o maior sonho da minha vida, assim, sabe? Então, assim, quando eu olho hoje para as dimensões dos desafios, eu olho a partir de uma frase que é: eu já realizei o maior sonho da minha vida. O resto é resto, sabe? Assim, então, tem esse lugar, né? Que, assim, que era o maior sonho da minha vida mesmo, assim, né? Eu amo o nome da Rara. Eu fico assim, gente, a Mana pensou em Rara. Como é que eu nunca, como é que eu nunca pensei nisso? Coletivo, não foi só meu, assim, mas... Não, é lindo, que nome. E... eu não sei, assim, eu gosto tanto do seu livro que a minha vontade é que você conte a história da sua vida com a sua mãe, com a sua filha. Tem tantos episódios que me tocaram tanto. Eu acho que desde a forma como você foi concebida... eu acho que a sua vida é completamente atravessada, né, pela doença de Crohn e que, como você falou aqui, me parece que efetuou muitas curas também, muitas buscas profundas a partir disso. Você fala bastante da cicatriz na barriga. E tem um episódio que você conta no seu livro que é de um acidente de carro que vocês tiveram na sua infância que me marcou muito também. Enfim, assim... eu quero ficar escutando você contar sobre a sua história com a sua mãe, sua história com a sua filha e com seu pai, né? É toda atravessada. Até eu não sei o quanto, no seu livro, tem um encantamento, assim, tão grande pelo seu pai. E eu vejo isso, assim, transbordando em você, esse amor. E, por exemplo, eu li uma parte do livro que você fala que ele te colocou nas costas para furar onda, e você tinha 1 ano de idade e te perdeu, né? Você soltou ele e, por um acaso, a onda te levou de volta para a praia. E eu fiquei assim... Gente... eu fiquei meio revoltada. Como é que ela ama esse pai, né? Não é como é que ama o pai. Porque se ama o pai, ele parecia ser um herói. Né? Um herói. Mas quando a gente se torna mãe também, a gente desconstrói muito essa perspectiva do pai herói. Meu pai nunca foi um herói. Mas eu acho que quando eu me tornei mãe, eu comecei a ver os pais de uma outra forma. Enfim, tanta coisa. Por mim, eu quero te escutar falando mesmo. Não, é muito importante que esse livro seja, de fato, uma trilogia, né? Até porque eu escrevi um livro, Ritos do Nascer ao Parir, e eu termino o livro sem conseguir, né? Então, eu terminei o livro, eu fiz 6 embriões, né? Eu e o Marcelo fizemos 6 embriões no processo de fertilização. E eu escrevi o livro inteiro sonhando que eu ia lançar o livro com um bebê, com uma criança no colo. E que eu ia para o lançamento com a criança no colo. Eu fetichizei essa cena, né? Da criança no colo e tal. Lançando o livro. E aí, cara, quando eu estava terminando o livro, o 5º embrião não tinha vingado, sabe? E eu só tinha mais um embrião. E o meu corpo estava exausto, assim, de tanto hormônio sintético, com todo o privilégio que esse processo tem, porque é um processo que não é democrático nem um pouco, né? Ele é altamente privilegiado. Eu não tinha conseguido a 5ª e o meu corpo não aguentava mais de tanto hormônio sintético, né? Assim, eu fiquei com a cara explodida de acne de sangue, então explodia, assim, acne de sangue, foi muito profundo. E eu falei, cara, eu preciso descansar, sabe? Eu não sei, vou inventar uma outra forma de maternar, assim, não vai dar para ser dessa forma, assim. Eu descansei e aí, rapidamente, assim, menos de 1 ano depois de lançar o livro, quando a gente descansa, muitas coisas acontecem. Talvez esse seja um fator que eu ainda não tenha aprendido na vida, mas uma poeira desse aprendizado já veio, que foi quando eu consegui, por fertilização. Não foi que eu descansei, eu fiz a 6ª fertilização, mas eu consegui de uma outra maneira, né? Mudando de clínica, enfim. Mas acho que eu me perdi aqui um pouco. O que eu estou gostando muito da nossa conversa é que você está trazendo ritos e que eu estou agora... Assim, eu sinto na minha arte, na maneira como eu coloco no mundo, que determinados projetos, enquanto eu não realizo, eu me sinto morta. Então, eu preciso fazer para me sentir viva. E eu coloquei até para a Aurora, que está aqui, que me agencia, falei, Aurora, se eu não fizer um livro esse ano, se eu não lançar um livro agora, nos próximos meses, eu estou me sentindo morta.
Eu estou sentindo que a minha expressão no mundo está morta. Então, me determinei a isso. Eu estou escrevendo um outro livro que não é o Ritos, que é uma ficção com uma personagem. Uma ficção sobre amor, sobre a relação do monitoramento, porque eu acho que a gente é a sociedade do monitoramento, né? A gente está sendo totalmente monitorado e está monitorando. Então, esse livro fala sobre o monitoramento no lugar do amor. E que a gente está vivendo isso. A gente acha que é amor, mas é monitoramento. A gente está perguntando por WhatsApp como essa pessoa está o tempo todo. A gente está controlando se ela não retorna. A gente está olhando no Instagram. A gente está usando o Waze para chegar até essa pessoa. A gente está... Então, esse livro questiona, é uma ficção sobre uma personagem que é uma matemática chamada Neide, que vive em São Paulo, que tem 34 anos. E a Neide, ela tem uma epifania absoluta sobre esse enorme monitoramento. Ela estuda isso, ela é da matemática pura, e ela estuda esses grandes gráficos, essas grandes nuvens, e ela começa a entrar numa epifania enorme dentro desses gráficos que ela faz, porque ela não está conseguindo amar, ela não está conseguindo se compreender afetivamente diante de tanto monitoramento. E ela começa a levar para o laboratório de matemática dela, ela é uma matemática, esses gráficos, e ela começa a entender que o primeiro gráfico é um hexágono, que tem seis, né, um hexágono, que tem 6 lados. O primeiro lado é o ego, a sedução, a paixão, enfim, não lembro agora, mas assim, por último é o amor, sabe? O amor é a 6ª ponta desse hexágono. E o amor tá, de fato, para Neide, para essa personagem, ficando por último, sabe? A gente está vivendo sedução, paixão, monitoramento, ego, projeção. E o amor, assim, a essência amorosa que não é monitorada e que não deve ser monitorada, tá sendo um lugar lá longe do longe, sabe? Assim, nessa ficção que eu estou escrevendo. Então, eu resolvi que eu vou lançar essa ficção antes e que depois eu vou lançar o Ritos 2, porque essa ficção me pegou, assim, sabe? Ela é um recado que eu preciso, uma mensagem que eu tenho para dar nesse momento, assim. Então, eu estou, nesse momento, escrevendo essa ficção. A Camila Savoy, a nossa amiga, está editando. A gente está nesse processo, assim, bem bonito desse livro novo, sabe? Gente, eu adorei isso. A gente pensa que é amor, mas é monitoramento. Porque é isso, né? Falta espaço, falta o silêncio, falta o não saber sobre a outra pessoa também, né? Porque a gente não coloniza toda a subjetividade da pessoa e às vezes a gente deseja que sim, ou sente que sim, ou que pode saber tudo sobre alguém, ou dominar tudo sobre alguém, né? Então, bem interessante. Eu estou totalmente sujeita desse monitoramento, né? Assim, não é que eu estou falando de um lugar de fora, né? Estamos, assim, né? Eu acho que eu estou super monitorando, eu estou super, assim, também sendo monitorada, sabe? Acho que não é um lugar que eu consegui me libertar, assim, né? E nem perto disso, né? Assim. Eu acho muito grave a questão do monitoramento. Para mim, é um ponto que eu preciso falar, assim. Eu preciso... Estou precisando fazer esse livro primeiro, sabe? Sim. Assim. E você fala que a sua mãe tem que o método dela de maternar se chama civirologia. Como que é isso? Esse método não foi eu que faço, assim, não é essa palavra. Essa palavra não foi... Existe esse método, né? Não sei exatamente de onde ele veio, mas essa palavra chegou pronta até mim. Eu não inventei esse termo, nem esse método. Mas a minha mãe sustentou, assim, uma maneira autêntica de maternar, né? Assim, muito, realmente, assim, sem ponto de apoio no capitalismo, sem ponto de apoio na estrutura patriarcal familiar, sabe? Assim, ela é muito autêntica, assim, né? Acho que, por um lado, isso me deixou muitos buracos, porque eu acho que a infância, principalmente a infância, ela tem muito a ver com pertencimento. Então, muitas vezes eu me sentia despertencida, sabe? Assim, com a roupa totalmente esculhambada, que a minha mãe ia pegar a gente na escola. A minha mãe não tinha espelho, sabe? Ela pegava a primeira camiseta no armário, vestia. Era, tipo, não tinha um cabelo penteado, nada. E eu sentia vergonha, às vezes, quando a minha mãe ia me pegar na escola. Falava, mãe, não tinha uma roupa melhor, sabe? Assim, enfim, acho que teve esse lugar, assim, do quanto isso pôde me trazer uma falta de pertencimento diante das minhas amiguinhas da escola, né? Dos amiguinhos da escola, sei lá, desse lugar amiguinho ou amiguinha, assim, mas
acho que sustentou a possibilidade de eu ser quem eu sou, sabe? Também, assim, dela. Eu lembro que uma vez a gente chegou para ela, foi muito engraçado, assim, a gente morava numa rua sem saída, num apartamentinho, assim, muito simples e interessante, assim. E a gente falou, mãe, a gente quer muito morar num prédiozão com play, sabe? Assim, mãe, muda para um prédio na Barra da Tijuca com play, por favor. E aí ela pegou um caderno, sentou com a gente na mesa e falou, vamos entender o que é o que é morar num edifício com play na Barra da Tijuca? A gente pode mudar, vamos lá. Ela pegou um caderno, sentou com a gente, falou, ó, edifício com play na Barra da Tijuca, tá, isso aqui, não. Assim, o que vocês vão ter aqui que vocês não têm lá? Ela organizou com a gente, assim, tudo o que seria se mudar para um edifício com play na Barra da Tijuca. Então, assim, ela tinha uma capacidade de relativizar, de diálogo, muito aberta, assim. Eu lembro que uma vez o meu irmão chegou e falou, com 12 anos, mãe, tô fumando cigarro, assim. Ela falou, vamos, interessante experimentar cigarro com 12 anos, assim. Vamos pegar um atlas de anatomia corporal, que eu ia mostrar para você os pulmões. Aí abriu, assim, sabe? Mostrou o pulmãozinho. Tá vendo? Isso aqui é o pulmãozinho, assim, o seu tem 12 anos. Acho que fumaça aqui no seu pulmão de 12 anos, assim. E aí a gente meio que ia... É uma forma, assim, né, de se abrir ao diálogo. Então, acho que a educação, né, assim, a forma dela de trazer pra gente era por base de um diálogo, né? E de relativizar tudo. Então, assim, ela jamais fala, que horror você fumar cigarro, sabe? Assim, ela não traria esse apontamento, assim. Mas eu acho que eu tenho muitas questões, assim, na minha maternidade, né, assim, na minha insuficiência, na minha incompletude, né, assim... Sou super diferente da minha mãe. Eu faço muitas coisas em oposição à minha mãe que me pesam muito, sabe? Assim, querendo me opor a ela, assim, no meu cotidiano. Acho que talvez você deve fazer coisas querendo se opor à sua mãe, né? Assim, isso é ridículo, né? Mas é a vida também, né? Assim, sei lá. Sim, eu faço o tempo todo. Eu falo que o meu maternar é o contrário do que os meus pais fizeram. Eu me oponho mais ao meu pai. Mas a minha mãe também. Então, assim, eu falo, eu tô fazendo exatamente todo o contrário do que meu pai fez. É uma coisa que eu trago. E é meio isso, né? Mas a gente traz um monte de coisas que vem de lá e, enfim. Meu pai morreu, né? Então, acho que, assim, do ponto de vista, assim, se eu já tinha um nível de idealização a ele, depois que ele morreu, esse nível aumentou, assim, né? Então, acho que eu faço algumas coisas em oposição a ele, mas... eu tive meio esse lugar, assim, de... Tem um filme Peixe Grande, sabe? Assim, de ver meu pai, assim, acho que ele se pintou dessa forma, né? Mas hoje, essa relação toda com o feminismo, né? E eu ver, assim, o lugar da minha mãe, até no Ritos eu escolhi, assim, né? O meu pai é muito pouco falado no Ritos. Você pegou ele, porque os 3 momentos que eu falo dele, eu falo e dá para perceber, assim. Mas o livro é sobre a minha mãe, né? É muito mais sobre a relação com a minha mãe, né? Mas, cara, tem muitas críticas, assim, também, mas tem uma defesa no lugar de uma pessoa que morreu também, né? É bem complexo, né? Assim. E por que é uma trilogia? Assim, é Ritos do Nascer ao Parir. Eu termino o livro sem parir, né? E aí, eu tô pensando agora, até a Camila Savoy da Cidade, a gente fez uma reunião semana passada, ela falou, por que o próximo não é Ritos do Nascer ao Parir, Ritos do Parir ao Nascer? Né? Assim, então, seria cada vez um tipo de nome diferente, né? Mas acho que é uma trilogia porque eu quero escrever o segundo sobre o momento em que eu fui gestar, fui parir, fui entender esse babadão aí, né? Assim, que é a maternidade. Eu preciso colocar isso no campo da escrita, né? E acho que depois eu falo trilogia porque tudo na minha vida é uma ficção. Então, fazer uma trilogia é uma ficção, assim, não é exatamente uma realidade, né? Mas a partir da ficção também se torna realidade, né? Assim, se a gente não fizer um certo tempero de ficção, como é que a gente vai construir a realidade também, né? Assim, então, acho que é por aí. Então, a coisa da trilogia é uma ficção, assim, eu ficcionei, assim, inventei, assim, que vai ser uma trilogia. Não tem exatamente o porquê do terceiro, mas do segundo Entendi. Tem. E me conta desse babadão que foi a maternidade. Cara, nossa, assim, enfim, eu vivi um processo de uma relação
muito complexa com o pai da Hara. A nossa relação inteira foi atravessada pelo processo de fertilização. A gente estava namorando há 3 meses quando a gente resolveu entrar numa clínica e fertilizar, sabe? A gente começou a namorar, se apaixonou e se mudou. Em 3 meses a gente se mudou para uma casa no meio da Floresta da Tijuca, no alto da Boa Vista, assim, isolados na floresta. E depois de 3 meses, eu falei para ele, eu já quero engravidar, cara. Eu tô muito afim de engravidar, tô apaixonada por você, eu quero engravidar. Falei, vamos então semana que vem na clínica, eu também vou adorar. E a gente foi e a gente fez 6 embriões, né? Assim, do esperma dele, meu óvulo, se juntaram numa trompa de vidro. Você recebe por WhatsApp as notícias. Fez 1, fez 2, você quer, fez 6. E aí a gente, então, atravessou essa relação inteira fertilizando e tentando, perdendo, não sei o quê. Então, a relação também se intoxicou muito por esse processo. Esse processo, ele não é sustentável, sabe? Ele é muito insustentável, né? Você viver essa dimensão dessa frustração, a outra pessoa viver numa dimensão que não está no corpo dela. E aí, a gente, quando, enfim, eu consegui gestar, 1 mês de gestação, entrou a pandemia. E a nossa relação estava cagada, assim, não estava bem. E aí, no meio da gestação, eu resolvi me separar. Eu me separei com 5 meses de gestação. Dei um limite lá para ele. Falei, se você continuar com essa parada aí, que você tá desse jeito, eu vou embora em 1 semana. Ele continuou com as mesmas questões e eu entrei no carro e eu fui para Lumiar, no auge da pandemia. Minha mãe estava em Lumiar. Ela não tinha visto a minha barriga ainda, por causa da pandemia. Ela se isolou lá, ela estava lá e ficou lá. Eu cheguei, assim, com uma barriga de quase 6 meses. A gente alugou um chalezinho de uma pousada que estava fechada na pandemia. Eu cheguei lá e encontrei uns jovens de 20 e poucos anos, felizes, assim. 3 jovens maravilhosos que estavam na pousada. A gente ficou muito amiga. Eles me levavam para fazer ultra. Foi um cinema. Eu cozinhava para eles, eles cuidavam da minha barriga, me ajudavam a fazer um enxoval da Hara, sabe? Assim, aí fazia ultra na cidade de Nova Friburgo. E aí eu fiquei aí uns 55 dias separada, sem saber aonde eu ia parir, como eu ia parir, como é que essa comunicação com o Marcelo, pai da Hara, ia se dar. E aí eu voltei com 8 meses e meio para essa casa e resolvi dar uma chance para a gente tentar parir a Hara, né? O parto da Hara, ele poder participar do meu parto. E ele participou do meu parto. E eu, logo que a Hara nasceu, eu falei, cara, não sei se a gente vai continuar, sabe? Assim, tá muito apertado, assim. Porque aí eu atravessei esse processo de puerpério, né? Pandemia e separação concomitante, assim. Essas 3 atmosferas, sabe? E a minha vida profissional ficou absolutamente abalada com puerpério, separação e pandemia. E aí eu olhei para isso tudo e quando a Hara tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, eu vim para São Paulo, onde eu estou aqui, né, falando com você nesse podcast. E aí eu fiz uma rodada de reuniões em São Paulo. Eu vim passar 1 semana em São Paulo com a Hara e eu fiz um monte de reuniões. Eu tive uma pessoa que me apoiou muito com a Hara, que é a Keké, que agora está num novo trabalho, um novo momento da vida dela. E a Keké veio comigo, veio eu, Keké e Hara, e a Keké e a Hara e eu fiz 10 reuniões, assim, eu fui abraçada por São Paulo. Todas as reuniões com os campos se abrindo para desenhar objetos, para desenhar para moda, para elaborar uma exposição sobre a obra do meu pai. E eu olhei e falei, eu quero estar onde a minha vida profissional pode acontecer. Por mais que eu seja a mulher da natureza, da água pura, da planta, da comida orgânica, eu preciso estar num lugar onde é a minha natureza, realizar profissionalmente, sabe? Eu preciso me encontrar com essa natureza de realização profissional. E aí eu voltei, consolidei a minha separação e vim para cá. Então foi muito conflituado, não foi nada simples, porque eu me separei com a Hara amamentando, né? Assim, com a Hara amamentando, não, comigo amamentando a Hara. E aí uma amiga maravilhosa, a Lela Sá, ela tinha um projeto que era uma espécie de Casa Cor, que era um contraturno antroposófico para crianças. Então ela falou, esse contraturno que a gente teve que fechar com a pandemia, você quer alugar uma brinquedoteca? Eu falei, quero. Então eu cheguei com a Hara e aluguei uma brinquedoteca enorme, que atendia 35 famílias. E eu morei com a Hara na sala de dança de uma brinquedoteca por quase 1 ano.
tinha um galinheiro, uma horta linda, e eu fiquei morando lá, e depois eu aluguei a Casa dos Fundos, que ela se mudou de cidade. Mas a maternidade em si, né, que eu acho que eu não cheguei, tô falando tanto. Isso tá tudo na maternidade. Mas enfim, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, assim. Pode ir falando. Eu adoro te ouvir falar no fluxo. Eu acho que você pode falar sobre a doença de Crohn, que parece que foi muito assim, definidora na sua vida, que te abriu muitos espaços internamente. Acho que você pode falar um pouco sobre isso. Tem um episódio lindo, assim, que uma vez eu cheguei na escola da Hara, na primeira escolinha dela, já está na segunda escola, porque a primeira escolinha fechou. E a diretora da escola me chamou num canto e falou, Mana, precisamos conversar. Aí eu falei, tá, eu vou chamar a Hara e a gente vai conversar, eu, você e a Hara. Aí ela me chamou a Hara e falou, Hara, você trouxe aqui para a escola que a sua mãe tem uma cicatriz na barriga, né? E aí a Hara, a minha mãe tem uma cicatriz, mas eu não tenho. Ela estava se sentindo despertencida dela não ter uma cicatriz igual a minha, sabe? E aí a diretora falou, é isso, mana, você tem uma cicatriz na barriga? Aí eu falei, eu tenho. Porque ela chegou hoje na escola dizendo para todo mundo, a minha mãe tem uma cicatriz na barriga, sabe? E aí foi muito bonito, assim, a gente sentou com a diretora da escola e ela falando, mamãe, mas por que eu não tenho uma cicatriz igual a sua, achando que ela devia ter, sabe? E aí eu expliquei tudo, porque essa cicatriz tem a ver com uma coisa que a mamãe tem, que chama Crohn, a mamãe não pode comer pão, porque tem uma série de coisas que eu não como, sabe? E ela tem um entendimento muito profundo, assim, ela olha porque ela come pão, sabe? Eu não como, ela come açúcar e eu não posso comer. E aí ela tem um entendimento, assim, muito profundo. Ela fala, mamãe, isso é farinha de trigo, você não pode comer, sabe? Aí ela come, eu tenho em casa para ela comer. E acho que essa dimensão do atravessamento da minha barriga, que sempre foi um lugar de guerra, como um lugar de geração de vida, foi de uma profundidade para mim, sabe? Eu entender aquele território que sempre estava brigando dentro de mim, sabe? Porque a doença de Crohn é uma briga do organismo, né? Qualquer doença autoimune é o seu sistema fechando, né, os canais. Então, a doença de Crohn, ela pode ser, para mim, ela é interpretada como uma psicose intestinal. Então, o que é o princípio de uma doença autoimune? O princípio de uma doença autoimune é quando o sistema imunológico se nega a um determinado órgão. Então, no meu caso, o meu sistema imunológico diz, eu não vou dar imunologia para os intestinos dela. Então, vou dar imunologia para o cérebro, vou dar para, enfim, para o organismo inteiro, mas eu não vou oferecer sistema imunológico para esse órgão. Então, esse órgão, ele fica absolutamente psicotizado, assim, ele cria uma certa psicose, ele não se comunica com o mundo, com a digestão, ele não se, e aí ele começa a se descomunicar com o corpo inteiro. Então, fica um órgão completamente fora de sentido. A minha doença está em remissão absoluta há 9 anos só com alimentação, né? O que é uma coisa que eu nem posso falar muito, porque isso não é exemplo. Acho que cada um que tem a doença tem que saber como tratar. Eu tenho uma autodisciplina, assim, absoluta com a minha alimentação. Eu não brinco em serviço. Assim, você vai me oferecer 10 vezes um glúten, eu vou dizer que não como, sabe? E eu vou fazendo entendimento, assim, sabe? Do que eu posso abrir, como eu posso. Então, claro que eu dou aberturas de vez em quando, sabe? A certas coisas que eu estou sentindo que o meu corpo já está bom. Até não radicalizar também é um gesto de saúde, às vezes, entendendo o organismo. Mas eu tenho uma leitura fina do meu organismo, sabe? E acho que a doença me trouxe saúde profundamente, porque eu tive que ter um entendimento do meu organismo de verdade, para valer. Assim, se eu não conseguisse ter esse entendimento, eu não conseguiria desenhar um processo de cura. E a minha doença está totalmente amalgamada com todos os meus processos de criação, sabe? Que passam pelo entendimento do cuidado, sabe? Que é como é que eu vou cuidar desse objeto entrar no mundo? Como é que eu vou cuidar? Que é um entendimento de que um objeto é um organismo vivo, uma poesia é um organismo vivo, um livro é um organismo vivo. Então, acho que até essa maneira de fazer livro com performance, lançar o livro através da performance, entender que os originais do livro são uma estampa de um vestido, de uma performance.
esse entendimento fino é um entendimento que passou muito pelo atravessamento do autoconhecimento do meu organismo a partir da doença de Crohn. Então, não tem como separar esse atravessamento, ainda mais que eu fui diagnosticada com 12 anos, né? Assim, e hoje eu estou percebendo, estou me reconhecendo como uma pessoa PCD. Eu tenho uma deficiência que é interna, mas é uma deficiência, né? Eu retirei 37 centímetros de um órgão quando eu tinha 12 anos de idade. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho esses direitos na hora de comprar um carro, na hora de, enfim, tudo que esse direito me dá. E é um reconhecimento muito recente para mim, assim, muito recente. É um reconhecimento assim dos últimos meses, sabe? Eu atravessei a vida inteira com uma doença que eu parecia linda, saudável por fora e que eu tinha um órgão que foi me retirado um pedaço, sabe? Assim, então eu ainda estou me compreendendo dentro desse reconhecimento de que eu sou uma PCD, né? Mesmo que eu seja uma PCD que é invisibilizada, assim, sabe? Mas eu quero ir compreendendo isso, sabe, aos poucos, assim, porque de fato foi muito perrengue, sabe, essa doença para mim, assim, atravessar, ela atravessou no meu corpo no meu momento de puberdade, sabe, assim, quando eu estava descobrindo a minha sexualidade, sabe, eu tinha tesão ao mesmo tempo que eu estava morrendo no hospital, e os meus primeiros tesões foram assim, sabe, eu me apaixonei por um menino que ficava comigo no hospital quando eu tinha 13 anos, sabe, assim, então não tem como também eu não me sentir hoje pronta para poder falar disso, sabe? E como essa deficiência ela não foi nunca visível, ela foi muito velada para mim. Eu fui muito escondida atrás dos meus olhos azuis, sabe? Tendo olhos azuis e não tendo uma doença, uma deficiência visível, né? Eu pude esconder muitas vezes, né? E eu não estou mais a fim de esconder, sabe? Eu estou precisando falar que hoje a minha obra ela é amalgamada aos atravessamentos do meu corpo, sabe? Você conta no livro sobre um episódio da primeira aula que você foi dar no Museu da República, que você mostrou a cicatriz. Conta esse episódio, é lindo. E é isso, né? Eu vejo, assim, tudo em você, na sua arte, quando você fala da maternidade, tem essa cicatriz. É engraçado, porque tem e não tem também, sabe? Assim, tem um lugar que é político dessa cicatriz, sabe? Porque muitas vezes eu já esqueci essa cicatriz, sabe? Eu tô com um cocô maravilhoso. Aliás, tô comendo psyllium, é tão bom. Psyllium é um formador de bolo fecal. Menino, cocô eu aplaudo, assim, sabe? Porque é importante falar de cocô, também é político falar de cocô, de intestino, de como a gente faz para o nosso cocô ficar mais bonito, como é a nossa microbiota. Então, eu gosto, tem a ver comigo, porque eu sou escorpião, então são assuntos lá das profundezas, né, das raízes. Então, assim, eu sou nanã com escorpião, né? Então, eu sou uma pessoa da raiz, assim, das profundezas. Esqueci completamente. A gente estava falando desse episódio. Aula, E quando eu fiquei muito doente, quando a gente passa um atravessamento profundo da vida, tem umas pessoas que desaparecem e outras inéditas que aparecem. E uma pessoa inédita apareceu, a Yolanda Silva. Ela era mulher da ex-mulher do meu pai e ela trabalhava com o juiz da vara de menor, o Ciro Darlan. Na época que teve o crime da Candelária, ela era muito ligada aos meninos da Candelária. E ela se aproximou absolutamente de mim, criou um afeto, fazia corrente de reza, me visitava no hospital o tempo todo, torcia por mim. E ela coordenava um projeto que chamava Educação e Trabalho no Palácio do Catete, no Museu da República. Então, e eu comecei a fazer colares, eu me curei a partir desse exercício da manufatura, fazendo colares para Babalu, que era a personagem da novela 4x4, e aí automaticamente me liguei às figurinistas da Globo que encomendavam meus colares para outras novelas. E para várias lojas eu vendia, para Cantão, para Hedley, para Vonner, para não sei o que, meus primos produziam, meus vizinhos embalavam, minha avó, era uma coisa assim de cadeia de produção. E aí a Yolanda falou, mana, esses colares são o máximo, não sei o que, você não quer ensinar a jovens ex-infratores, meninos que estão em instituições sociais, que vêm para esse projeto social a fazer colar? E esse convite foi altamente motivacional para o meu processo de cura, porque eu fiz a grande cirurgia, que foi essa.
E eu ficava na UTI, sozinha, né, com 13 anos, pensando, eu preciso ficar boa logo, porque eu tenho que dar aula. Eu tenho que dar aula, eu tenho que dar aula, eu tenho que dar aula. E um mês depois dessa grande cirurgia, eu estava dentro de uma sala dando aula e o meu despertador não tocou. No meu primeiro dia de aula, tinha 30 jovens me esperando para dar aula. Não tocou, e eu peguei um ônibus, cheguei atrasada, e aí quando eu cheguei, tinha 30 meninos me esperando, revoltados, super nervosos, com muita revolta, e aí o menino Alessandro, ele levantou, ele falou, porra, tô uma hora esperando, ainda vem tu, pequena, magra, branca, loura. Aí eu olhei assim, como é seu nome? Alessandro! Aí eu falei, Alessandra, a parada é a seguinte, tu já passou perrengue, eu já passei perrengue, sacou? Mas aqui eu sou professora, eu vim aqui para te ensinar a fazer colar. Vamos fazer colar, falei para ele assim. Se você quiser, você fica aqui e a gente vai transformar junto esses nossos perrengues. Aí eu abri a cicatriz, falei, aqui, minha barriga tá com essa cicatriz, tá roxa. Acabei de tirar os pontos, tem uma semana. Tava na UTI. Se você quiser ficar aqui, a gente vai transformar essa parada junto. A gente vai pra rua, vai catar lixo, vai fazer colar de garrafa PET. Tem um monte de coisa bonita pra gente fazer. Se você não quiser ficar, a porta tá aberta e você vai embora. Falei pra ele assim. Aí ele falou, não, pode deixar, vou ficar. Aí ele ficou assim, ele foi um aluno brilhante, assim. Na época tinha um negócio, alguma coisa em Paris, que ele conseguiu ir para Paris, assim. Ele fazia uns colares super coloridos, misturados de lata pintada, um negócio lindo, assim. Deu super certo, assim, ele ficou. E aí eu embarquei nessa atmosfera desse pensamento da metodologia social, né? De como é que a gente respira junto, uma época com muito racismo, né? Muito racismo. Dentro do Museu da República, o meu apelido era a Branquinha dos Neguinhos. Assim, é uma época assim, altamente racista, né? Assim, eu dava várias entrevistas e as pessoas tiravam a minha foto com os meninos e botavam só eu, assim, fazendo colares, como se eu estivesse fazendo colares sozinha. Eu estava ali num movimento coletivo de criação com essa galera, com esses meninos. Muito racismo, assim, uma época assim, brutal do racismo, assim, e eu fiquei 8 anos, né, lá, dos 14 aos 22, direto, dando aula. Acho que eu formei ali uns 600 meninos nesse começo, né, assim, pegava uma turmona, assim, ficava um ano inteiro com essa turma. Muito bonito, assim, foi um movimento muito lindo, assim. Uau! E como que é em relação à Hara hoje? Nesse lugar da branquitude, do privilégio, você com a bagagem que você traz, como você entende que você pode criar uma filha antirracista? Eu acho que esse entendimento, para mim, assim, vou falar uma coisa aqui, né, assim, da minha maneira de atuar, assim, né? Ele não é racional, sabe? Assim, acho que eu não exercito essa racionalidade com a Hara, sabe? Ele não é racional, sabe? Assim, acho que assim, na hora que eu fui escolher a escola da Hara, né, eu escolhi uma escola onde ela de fato tenha professores negros, crianças negras e tenha de verdade, sabe? Não é aquela cota mínima babaca que as escolas particulares têm, né? Então ela tem de verdade ali um lugar assim que eu acho que ela tá nesse convívio, sabe? Assim, eu não tenho um pensamento estratégico em relação a isso com a Hara, sabe? Eu acho que quanto mais ela for nos terreiros, ela frequentar os lugares, a minha casa tiver com os meus amigos, sabe? Assim, que vêm de diversas realidades, ela poder, sabe? Ela estuda numa escola muito interessante em relação a isso, que é a Casa Redonda, que a Casa Redonda surgiu a partir de um projeto social que se chama OCA. Então, a escola, muitas vezes, ela está dentro da OCA, que fica mais perto de uma comunidade lá. Então, acho que ela vai... Ela tem as bonecas pretas dela, as bonecas brancas, as bonecas lá coloridas, sabe assim? Então, tem um lugar que eu sinto que... Eu não sinto, assim, que eu precise montar uma estratégia em relação a isso para ela, sabe? Eu acho que da maneira como a gente vai convivendo, acho que a minha mãe me disse uma coisa que é maravilhosa também, que ela falou assim, cara, o bom de quando eu me separei, assim, né? Que eu falei, mãe, separei! Aí ela falou, o que você vai me dizer? Ela falou, é bom para a criança ter pai separado, que a criança fica logo esperta. E aí eu adorei essa fala, sabe? Porque acho que é real, assim, ela vive uma realidade na minha casa, vive outra realidade totalmente diferente na casa do pai.
ela foi adotada por 2 avós lésbicas, que são maravilhosas. Meu pai tinha uma grande amiga, que é uma cientista, que faz museus de ciência, que chama Márcia, e que me ajudou muito quando meu pai morreu. A gente eram 5, né? Então ela deu uma força para esses 5 filhos que ficaram sem pai e tal. E a primeira namorada dela chama Lissa. Maravilhosa, elas se separaram, mas elas resolveram que vão cuidar uma da outra até o final da vida, andam juntas, tocam juntas em todas as festas, uma toca tambor, outra toca violão. Elas são uma farra, assim, 2 mulheres sapatonas, brilhantes, assim. E aí elas foram visitar a Hara, logo que a Hara nasceu, a gente é família escolhida, assim. E a Alice olhou para a Hara, e a Hara olhou para a Alice, e a Alice virou a minha principal rede de apoio desde que a Hara nasceu, e adotou a Hara, assim, né? Botou a Hara lá na papelada dela, assim. Tem um negócio de uma avó, assim, mesmo, que é uma avó que adotou essa neta, né? Assim, para além da minha mãe, ela tem essa avó, né? E que aí tem essa realidade, que é toda diferente, da casa da Alice, da casa da Márcia, da casa do Marcelo. Então, a Hara vai indo para os lugares. Eu acho que esse ir indo para os lugares, ir frequentando os lugares, ir assimilando as diversas realidades, vai dando para ela um lugar, né? Assim, e acho que, para mim, acho que eu demorei um pouco para entregar a Hara para ir indo mais nos lugares, mas agora, com 3 anos e meio, ela já está bem indo em diversos lugares, sabe? Eu acho que é muito isso, assim. Às vezes a gente vê pessoas brancas querendo criar crianças antirracistas, mas todo o meio da pessoa é branco. Teve um momento em que era muito uma questão para mim. Como uma pessoa amarela, tendo passado por o que é ser uma pessoa amarela, sendo criada em Goiânia e tal, era uma preocupação muito forte para mim. E quando a Paz era pequenininha, eu sempre tive essa preocupação de todos os produtos culturais serem... quem são os personagens desses produtos culturais? Não quero que seja maioria branca, como era todos os produtos quando eu era criança. Então, a minha referência era de pessoas brancas. Pessoas como eu não existiam, eram estranhas. Pessoas pretas não existiam, pessoas indígenas não existiam. Então, eu tinha muito essa preocupação com a paz. E aí, teve um momento que eu olhei para o nosso contexto ali onde a gente morava e falava, mas ela só tem amiguinhos brancos. Ela só tem amiguinhos brancos. As pessoas pretas estão prestando serviço. Então, nos produtos culturais está lá, mas e na nossa vida? E ela vai hoje para uma escola pública de comunidade. Então, a diversidade, hoje ela tem diversidade. Na escola dela, é incrível, assim. Eu fico emocionada e como as crianças se acolhem, são amigas entre si. Tem crianças PCD, tem criança sindrômica, tem crianças de todas as cores. E aí é uma questão que eu fui entendendo. Cara, se não tiver na vida, não adianta a gente querer fazer discurso. Não adianta a gente querer mostrar no livrinho, né? Totalmente. Não, aqui em São Paulo, eu presenciei assim, a primeira escola da Hara fechou, eu fui procurar outras. Eu vi isso sendo oferecido como uma oferta vendável da escola. Não, aqui a gente tem 10% de crianças negras. Assim, da escola alternativa, né? A gente faz óleo essencial e a gente tem crianças negras. Tipo assim, hoje, sabe assim, acho que esse alternativo elitizado, a qual eu pertenço, né? É um alternativo super perigoso, né? Assim, mas eu acho que, assim, uma coisa muito fundamental, um elemento fundamental da minha vida, da minha formação de base, foi um quintal. Fui criada num quintal muito forte, assim. E essa coisa do quintal. E, por incrível que pareça, hoje eu estou oferecendo esse quintal para a Hara, sabe? Quando eu saí agora da minha casa, a Hara estava... tem um amigo parceiro, Paulo, que é um cara de agrofloresta, que estava lá em casa fazendo jardim. Ele levou de sling, até um sling da Dona Chica, levou a filha de sling para ir lá fazer o jardim. Então, a filha estava brincando com a Hara. Estava chegando uma amiga minha, que, enfim, com o filhinho é amigo da Hara, para brincar com a Hara no quintal. Essa amiga ia ficar no computador aberto conversando. O meu vizinho é um cara gay, que é o cara que está mais me ajudando a criar a Hara. Hoje, pacificou um lugar, né? A Hara está morando metade do tempo com o pai, metade comigo. E está sendo maravilhoso. Assim, todas as vezes, ela passa 7 dias comigo, 7 dias com o pai. Toda vez que ela vai para o pai, eu demoro 2 ou 3 dias a adaptar meu corpo na ausência dela. É uma coisa física, sabe? Assim, sei lá, o meu corpo
inteiro senti uma falta dela, assim, sabe? E aí, no terceiro dia, eu nem lembro mais, acho maravilhoso. Falo, ai, que bom, eu vou, assim, profissionalmente, eu dou um voo, rendo 10 vezes mais em tudo que eu tenho que entregar. E aí depois ela volta, e aí eu reintegro o meu corpo, ela reintegra o corpo dela a essa... Mas eu tô achando muito bom ela passar uma semana com o pai, uma semana comigo, sabe? Assim. A minha alternância de guarda é igual. Semana comigo, semana com o pai. Só que quando ela vai pro pai, se eu entrego diretamente, porque normalmente eu entrego na segunda-feira na escola, ele busca na escola. E aí na outra segunda deixa na escola, eu busco na escola. Mas agora, por exemplo, é férias. Eu passo diretamente. Quando eu passo diretamente, ela sempre vai chorando, não quer, aí fala um mamazinho. Isso que eu deixei de ter leite faz uns 2 anos. Ela fala mamazinho, aí vem, dá uma mamadinha, um abraço. Um abraço. Aí fica assim, num processo longo até ir embora. Mas assim, ela sai chorando, eu saio rindo. Assim, ela saiu, eu já falo, agora eu vou fluir a minha vida, vou viver a minha vida. E as pessoas falam, nossa, mas você fica uma semana longe dela? Como você consegue? Você fica ligando pra ela? Eu falo, não. Eu passo uma semana, eu esqueço que ela existe. Depois ela volta e eu sou mãe. Mas eu sou mãe, assim... recentemente, nas férias, aconteceu uma coisa que o pai da minha filha me mandou uma mensagem e falou, Lian, como tá a divisão das férias? Tipo, 2 meses antes, eu tinha dado print no calendário, anotado todos os dias, falado, funciona pra você? Funciona, então tá combinado. Aí ele, como que vai ser as férias? Eu falei, olha, meu celular foi roubado, eu não tenho a imagem, mas você tem, mas eu vou fazer de novo pra você. É de tal dia a tal dia, lembra? Ah, é porque eu queria muito fazer um curso de uma semana em São Paulo, que era na semana que ele estaria com a Paz. Aí ele falou, dá pra você trocar? Eu olhei, falei, não, tem uns compromissos nessa semana, não dá. Tem compromisso quinta e sexta. Aí no dia seguinte ele, Lian, como são seus compromissos? Porque talvez a nossa amiga ajude, não sei o que. Eu falei, não, surgiram outros, não tem como. E aí depois eu falei, e aí, esse seu curso? Ele falou, não dá pra fazer, né? Porque é a semana inteira, tal, não tem como a nossa amiga ficar a semana... E a Paz, assim, ela não aceita dormir uma noite na casa de outra pessoa. Não tem como a amiga ficar a semana inteira. Eu fiquei assim, poxa, assim, se eu pudesse, eu trocaria, sabe? Que se a gente pode, a gente até tenta. Só que eu falei, gente, pela primeira vez, ele entendeu o que é a minha vida desde que a Paz nasceu. Porque a maternidade é impossibilitante. Na semana que a Paz está comigo, eu nem penso. Lian, vai ter tal show. Não, não dá, porque a Paz vai estar comigo. Porque, assim, se ela fica semana sim comigo, semana não. E como que eu vou fazer um curso que é 2 vezes por semana? Na semana que ela estiver comigo, não vai fazer. Eu vou levá-la? Ela vai ficar com outra pessoa, sendo que ela tem a rotina de escola dela, nada para adulto, é no horário de escola de criança. Então, assim, eu tô acostumada, desde que ela nasceu, saber que certas coisas não são possíveis para mim, nesse momento da vida dela. E eu falei, gente, pela primeira vez, o pai dela teve essa experiência. Agora que a gente alterna a guarda, pela primeira vez ele teve essa experiência de saber que algumas coisas não dá pra gente fazer. Acho que a estrutura patriarcal, ela parte do princípio ameaçador, né? Assim, e aí, quando você tem uma criança, esse princípio ameaçador, ele fica muito forte, porque imagina a ameaça, né? Eu ouvi muitas vezes isso, vai ser péssimo para ela estar no show comigo. O show termina 1h da manhã, ela vai ter que ficar dormindo no camarim, vai ser péssimo para ela. E essa estrutura ameaçadora, quando ameaça a infância, ameaça a nossa filha, né? Assim, eu caio nisso ainda, né? Assim, ainda caio nisso, sabe? Ainda isso me fere, né? Enquanto todas as minhas estruturas profissionais são desenhadas em volta da Rara, sabe? Então, eu dou um curso toda semana, que termina às 9h da noite. Toda a segunda-feira já está desenhada que a Rara vai ter uma amiga minha, uma pessoa que eu vou pagar 1 hora para olhar ela, sabe? E que tá tudo isso desenhado, ou que ela vai ver TV na casa do meu vizinho nesse dia que eu preciso dar aula, sabe? Assim, tem, sei lá, tem todo um desenho sempre feito desse lado, né? Assim, acho que para mim a maternidade é um escancaramento do machismo, né? Assim, então, a partir do momento que eu fui mãe, o machismo se escancarou diante da minha cara, assim. É muito violento, né? Assim, muito violento. Eu não confio ainda nos acordos, sabe? Então, quando esse acordo é recente, ele está começando a ser feito, eu nunca sei que manobra ele vai dar,
Então, tem um acordo, tá dando certo. Vamos ver dar certo 6 meses, vamos ver dar certo 1 ano. Porque ver dar certo 1 mês, ver dar certo 3 meses é muito pouco para mim. Não me deixa... Não tem enraizamento ainda, né? Eu acho que a gente vem disso, né? Assim, de um dar certo do homem. A gente não tem história do dar certo desse outro lado, da responsabilidade diante das crianças. A gente não tem história, a gente não tem uma bibliografia ainda, sabe? Assim, desse outro lado dando certo diante da perspectiva do cuidado, né? Assim, da responsabilidade parental, né? Então, realmente, assim, como é que a gente vai olhar para esse outro lado se o nosso parâmetro da sociedade e o próprio parâmetro da experiência, eu com o meu pai, né? Eu com o próprio pai da Rara, né? Assim, eu com os meus irmãos homens, com o meu irmão homem que teve filho. Então, assim, a gente não tem, né? Assim, a gente não tem a história do cuidado do outro lado. A gente não tem livros para contar isso, a gente não tem... enfim, sei lá. E aí eu também não tenho na minha experiência pessoal isso. Eu não tenho uma margem do pai da minha filha, do pai da Rara, com 1 ano de um cuidado. E outra coisa, tá passando uma semana com ela, mas quem faz a gestão de cuidado? Quem leva para vacina, quem escolheu a escola, quem está cuidando da calcinha, que tirou a fralda, está usando calcinha, aonde está o armarinho com as roupas. Então, assim, é muito complexo, porque uma coisa tá ficando uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Mas aonde é o lar de referência? A casa do pai é um lar de referência ou o lar de referência continua sendo seu? Né? Assim, porque se a gestão de cuidado está sendo feita toda por um lado e aquilo ali é um passeio que ela vai de mochilinha, como é que a gente contabiliza isso? Porque o trabalho da gestão de cuidado é gigante. Né? A parte do tempo acordado entre cada um é uma das partes, né? Não é totalmente, única, né? Totalmente. Normalmente, quem está administrando, né, é a mãe, e normalmente o pai ainda tem uma rede de mulheres que ajuda a cuidar da criança, né? Conheço casos assim, que a mãe foi embora, foi o meu pai que me criou. Aí você vai ver o que é o pai. É a avó, é a tia, é a madrinha. Normalmente existe uma rede de mulheres. Eu acho que os homens também, eles têm que voltar 3 casinhas, sabe? Assim, e eles precisam compreender o lugar social que eles se encontram, sabe? Entender a dor social que o corpo deles representou, sabe? Então, as coisas não são isoladas, sabe? Uma vez eu ouvi uma história muito forte, assim, de uma mulher que fundou uma ONG na Califórnia, que eu fui encontrar com ela. Uma mulher muito rica que fundou uma ONG na Califórnia depois que o filho foi assassinado. E ela entendeu que a morte do filho foi uma morte social e não pessoal. Então, esse filho saiu para fazer um mochilão na África. Essa história é super famosa, tá? Ele saiu para fazer um mochilão na África. E aí, um pouco antes dele, passou um cara branco em aldeias na África que só tinham pessoas negras. E aí, depois ele chegou. E aí, depois que esse cara passou por um outro lugar, veio um extermínio a uma população por onde esse cara passou. Tipo, esse cara passou, 15 dias depois teve um extermínio. Aí passaram um telefonema para essa aldeia onde esse menino branco estava e disse, cuidado que esse menino que está aí deve ser um denunciante também, porque o outro branco que passou aqui, 15 dias depois vieram aqui e fizeram um extermínio. Vamos encher ele de porrada até matar. Aí encheram ele de porrada até matar. E aí a mãe dele compreendeu. Essa morte não é pessoal, essa morte é social, essa morte é do racismo, sabe? Assim, fez um entendimento e fez uma organização em relação, né, ao combate ao racismo. Então, acho que tem um lugar em relação à paternidade que esses homens precisam compreender que essa dor, ela não é pessoal. Ela não é a minha dor em relação ao pai da Rara. Ela é a dor de todas as mulheres. Ela é a dor da nação, sabe? Assim, ela é a dor global. Ela é uma dor global de que a mulher está sempre ocupando a maior parte do trabalho de cuidado, sabe? Com todas as estatísticas. Então, é uma dor social, esse lugar de aonde, como é que esse homem se coloca nesse lugar do cuidado e como ele é tão descolocado. Então, assim,
não exija o elogio quando você está fazendo o mínimo da sua responsabilidade. Você é 50% responsável por essa criança, sabe? Ser responsável é sistêmico, não é só os dias que ela está com você, é perceber se precisa de dentista, de médico, se está com verme, se a vacina está em dia, como é que está funcionando na escola, como é que ela está lidando, se as roupinhas estão limpas, se tem que lavar a roupa, se a calcinha está ok, se passou o fio dental. Cara, assim, a gestão de cuidado é o maior trabalho do mundo. Sabe, assim? Então, não é passeio, né? Porque tem isso, né? Tá ficando metade do tempo, mas... E esse sistêmico do cuidado está sendo desenhado em conjunto? Né? Assim. Sim. Completamente. Eu acho que deu nosso tempo certinho. E passou super rápido. Eu amo te escutar, eu amo te ler. Eu amo, assim, tudo que vem de você. Que eu tô não, assim, precisando de incentivo para fazer o livro, cara. Dá muito trabalho. Eu recebo o que vem de você com muita verdade. Sabe? Com muita verdade, com muita honestidade. Amo muito o seu livro. E tô aguardando a sua ficção, tô aguardando a trilogia. Eu quero que seja trilogia, porque eu quero mais 2. E eu amei você aqui. Ai, que bom, que presente estar aqui diante de você, Lian. Assim, realmente, assim, a sua maternidade para mim é um respiro, sabe? Quando eu te leio, quando eu te vejo com a Paz, eu acompanhei sua última viagem com ela, assim, né? Eu vou vendo você pegando a estrada com a sua filha, assim, tão inspirador para mim. Tão inspirador, assim. Obrigada mesmo. Muito importante para mim maternar no mesmo momento que você, assim. Obrigada. Obrigada. Amei. Obrigada mesmo. Gente, obrigada por escutarem, por assistirem. Quem gostar, compartilhem, deem 5 estrelinhas no Spotify, no YouTube. Inscrevam-se no canal do YouTube e venham conversar com a gente, comentar, debater, contar as experiências de vocês. A gente adora e é um espaço de troca. Obrigada.